Com a graça de Deus, nós vamos iniciar a nossa escola bíblica. Lembrando que os pastores que estão presentes, todas as dúvidas, todos os receios, Pastor Daniel, Pastor Antônio, Pastor Eduardo. Quando parecer uma coisa escura, fugiu da memória, os pastores nos auxiliam. Irmão, hoje nós vamos estar estudando a lição número 9. O servo revela ao Pai o perfeito plano divino. Lembrando que o plano do Senhor, Ele não traçou agora. Esse plano já desde o princípio está estabelecido para ser cumprido para toda a igreja, para toda a humanidade. O texto áureo do ensino está em Marcos 8, 29. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Então, só esta resposta que Pedro deu ao Senhor Jesus já é quase todo o tema da escola bíblica dominical. E quase toda a nossa inquietude. Muitas vezes nós dizemos que sabemos quem é Jesus, sabemos quem é o Senhor, mas na hora que você está trabalhando, na hora que você está estudando, na hora que você está viajando, na hora que você está na sua casa, na família, é perguntado: mas quem é esse Jesus que você diz que ama e adora, que vive para Ele e que todos os domingos você destina para Ele, que quase todos os dias você está na igreja? Quem é esse Jesus? E muitas vezes fica uma interrogação na nossa mente. Nós não conseguimos, sabemos para nós, mas não conseguimos passar adiante, passar o entendimento, o conhecimento de quem realmente Jesus é. E muitas vezes o nosso entendimento ele é individual. Jesus, Ele é o Senhor, mas até que nível na sua vida Ele realmente é Senhor? É esse ensino, é essa palavra que a lição número 9 quer trazer para cada um de nós. O servo, Deus que revela para o seu servo o plano perfeito, porque todo o plano que Deus traça, ele é perfeito. Mas este plano que Deus traçou para toda a humanidade, para a igreja, para você que está aqui, para mim, ele é sublime, porque ele é um plano que desde o princípio, Deus traçou para que o seu Filho cumprisse aqui no nosso meio. A verdade aplicada da revista diz assim: os que estão em Cristo desfrutam de um relacionamento íntimo com Deus e do conhecimento do seu plano e propósito. Irmãos, todas as vezes, todos os domingos que é ministrado na escola bíblica dominical, esse tema, esta revista, esse trimestre, está falando do servo. E todos os temas são ligados, um ligado no outro. Não dá para fugir, não dá para deixar de lado. Falar de servo, se nós pegarmos desde a primeira lição, nós vamos estar repetindo muitas falas. Mas muitas vezes nós podemos, mas está repetitivo. Mas a palavra de Deus, ela permite se repetir, porque o nosso entendimento ainda não alcançou a altura que a palavra deseja para cada um de nós. A palavra de Deus, ela tem que atingir o seu 100% nas nossas vidas. Ela é 100%, mas o nosso entendimento não está 100%. O nosso entendimento não está alcançando a altura da palavra de Deus. Que muitas vezes nós questionamos, mesmo que a palavra está sendo clara, nós questionamos, será que realmente é isso? E muitas vezes Jesus, na nossa vida, no trabalho, os irmãos chegam com sede
com vontade de beber, com vontade de se alimentar, e nós vemos a oportunidade de dar água, a oportunidade de dar o alimento, e falha. Nós temos o alimento para dar e o alimento não é dado. Por dúvida, por insegurança, por medo, por falta de conhecimento. Por isso que nós estamos aqui hoje, buscar conhecimento. Porque o conhecimento traz a verdade, e a verdade liberta. Enquanto nós estivermos buscando a verdade, o processo de libertação estará acontecendo nas nossas vidas. Enquanto nós tivermos coragem, ânimo, vontade de estar buscando, este processo de libertação, ele estará ocorrendo. Mas a partir do momento que nós paramos de buscar o Senhor, o processo também para. O processo não anda. Irmãos, já reparou que quando nós estamos buscando o Senhor, buscamos o fervor, estamos nos alimentando do Senhor. Quando você para um tempo de buscar o Senhor, a impressão que dá é que você nunca buscou o Senhor. Você regride de tal forma que você esfria, gela totalmente. E a dificuldade de aquecer esse coração novamente é grande. A dificuldade não por parte do Senhor, mas por parte nossa, de aceitar, de se humilhar e de reconhecer que o que nós sabíamos não é nada perto daquilo que o Senhor quer oferecer a cada um de nós. Os objetivos da nossa lição é mostrar a importância de conhecer sobre Jesus, falar sobre o plano de Deus revelado por meio de Jesus e explicar que Jesus Cristo é o mistério revelado. Existem coisas sobre Jesus que nós só vamos descobrir quando adentrarmos na glória. Por mais que nós busquemos, tem coisas que nós só vamos descobrir mesmo quando nós chegarmos diante do Senhor Jesus, glorificado, com o corpo glorificado, e Ele vai mostrar toda a essência, 100% dele. Primeiro, que nós não podemos suportar o 100% de Deus hoje. Nosso organismo, nosso corpo não suporta, mas suportará quando entrarmos na glória e estivermos frente a frente com o Senhor Jesus. O texto de referência está em Marcos 8, 27 ao 30. Eu vou ler um versículo e os irmãos leem o versículo subsequente. Eu vou ler o 27 e em seguida os irmãos já lêem o 28. E saiu Jesus aos seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhes disse: Tu és o Cristo. Amém, irmãos? Então esse é o texto de referência, o texto-chave da lição de hoje. O foco da lição é o plano perfeito, mas é quem dizem sobre Jesus. Quem dizem que é Jesus? Você já deparou na sua casa que a própria família muitas vezes pergunta para você: você vai na igreja? Você lê a Bíblia todos os dias? Mas eu vou perguntar para você: quem é Jesus para você? Se alguém perguntar hoje para você, será que nós conseguimos passar aquilo pelo menos que nós conhecemos? Aquilo que mudou a nossa vida, que transformou, que fez mudança em nossas vidas? A palavra de Deus diz que Pedro respondeu que Jesus é o Cristo, mas não foi pela força dele.
foi pela força do Espírito Santo. O Espírito Santo revelou para ele. E nós precisamos ter essa abertura com o Espírito Santo. É impossível reconhecer Jesus, falar de Jesus, testemunhar Jesus, viver Jesus, se não tiver com o Espírito Santo. A carne, o ser humano em si, não consegue. Vai ser algo superficial. Como diz na revista, a multidão seguia Jesus. Jesus era seguido por multidões. Cada parada dele aglomerava muitas pessoas, mas a grande maioria estava de forma superficial. Tinha um interesse, não por Jesus, mas no que ele podia dar, no que ele podia oferecer. Já reparou, irmãos, que quando muitas vezes na nossa vida cotidiana, na sociedade, nós estamos bem, e muitas pessoas se achegam a você quando você está bem. Vem, você está bem, as pessoas vêm. Mas quando você tem dificuldade, é uma hora que você precisa, essas pessoas não vêm. Só vem realmente quem o Senhor mandar vir e te auxiliar. Quem o Senhor tocar profundamente no coração. E com Jesus era muito maior. Muitas pessoas seguiam Jesus. Quem olhava aquela multidão imaginava, nossa, realmente aquele povo está indo por causa de Jesus, mas não era. Era por causa que Jesus alimentava, era porque precisava de uma cura, de um milagre. Irmão, se achegar na igreja por Jesus, a cura deve ser uma consequência da sua entrega de adoração ao Senhor. Muitos irmãos vêm 30 anos na igreja, 30 anos, mas não são transformados, não são curados, não são libertos, porque a vontade dele era essa, que Jesus curasse. Mas como Jesus sabe do nosso coração, muitas vezes, quando Jesus faz a obra na primeira vez, nós distanciamos de Jesus, se afastamos da presença dele e não o buscamos. No primeiro tópico da nossa revista, nós vamos ver sobre a importância em conhecer Jesus, verdade conhecida mediante a fé, e conhecer e crescer no conhecimento de Jesus. E aí nós vamos trabalhar esses dois verbos, conhecer e crescer. Bom, a importância em conhecer Jesus é para a nossa salvação, é para a nossa vida, para termos vida plena, vida de transformação, ter uma família abençoada, ter uma família onde o Senhor reina, onde o Senhor governa, onde o Senhor dirige, aonde o Senhor é Rei transformador de vidas. Quando nós falamos importância em conhecer Jesus, hoje nós temos muitos meios para se conhecer Jesus. Mas não é este meio que está o conhecer Jesus. Nesse tópico, conhecer Jesus significa muito mais do que você ouvir falar, do que você ver o que Ele fez, do que você saber o que Ele pode fazer por você. Conhecer Jesus significa que você quer ter uma experiência, um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo com Jesus. Isto é conhecer Jesus. Se nós não tivermos este relacionamento com Jesus, nós não teremos transformação. Nós não vamos mudar. Vai continuar do mesmo jeito e você vai ficar só mais velho. Os cabelos vão ficar mais brancos e você não vai ter cabelo, mas a sua vida não vai mudar. Mas se você experimentar Jesus, se você fazer com que este verbo tenha uma ação, uma força de transformação na sua vida, ou seja, conhecer não é, precisa ter ação, precisa ter entrega, precisa ter busca de transformação.
Se você chegar e sentar na igreja e não tiver uma busca, uma entrega, uma leitura da palavra, uma busca pelo Espírito Santo, este conhecimento, ele vai ser superficial. E tudo que é superficial cai por terra, irmão. Ele não prevalece. E a verdade mediante a fé. Sem fé, nós não vamos conseguir nada, irmão. É preciso todos os dias pedir ao Espírito Santo que Ele derrame esta fé sobre o nosso coração. Pedir ao Espírito Santo que Ele traga esta fé fervorosa, esta fé verdadeira, esta fé transformadora, esta fé que resgata vidas, que transforma, que faz com que você possa acreditar naquilo que o Senhor está te falando, mesmo que você não esteja vendo nada. Vejam os primeiros pais da igreja, os primeiros cristãos. Todas as ações que eles tiveram da vontade de Deus, eles não enxergaram à frente. Eles enxergaram a palavra que o Senhor tinha dado para eles. O Senhor disse para Abraão: sai da tua terra. Mas ele não deu a direção, ele falou: sai da tua terra. Mas ele, ouvindo o Senhor, e quem escuta o Senhor dirige ele. O Senhor dá o caminho, o Senhor mostra o caminho. Se você está indo pela vontade de Deus, Deus não vai deixar você seguir caminho errado. Se Ele falou: sai da tua terra, todas as vezes que você caminhar, estará na direção de Deus. Deus dará a direção. Moisés, quando Deus falou que ele ia ser o libertador, Moisés, no primeiro impacto da vida que ele imaginava que é o que o Senhor tinha feito, não era a vontade de Deus. Quando Moisés imaginou: o Senhor me deu para que ele libertasse este povo, vou libertar este povo. Mas o que ele fez? Foi pela força, e pela força deu errado. Quando Deus dá uma ordem, quando Deus dá uma direção, Ele vai dar a ferramenta, Ele vai dar a condição, Ele vai dar o caminho, Ele vai dar a força, Ele vai dar o auxílio, Ele vai iluminar. Se escurecer, Ele vai fazer do nada que a luz apareça. Por quê? Porque Ele deu a direção, você está na direção de Deus. Se você estiver na direção do homem, você vai cair, você vai errar, você vai falhar, você vai sofrer, e aí virá as doenças da alma, do corpo, do abatimento, do desânimo, de achar que você trabalhou em vão. Por quê? Porque não estava na direção de Deus. Não era este plano de Deus. Crescer. O primeiro tópico fala sobre conhecer Jesus. Os 3 pontos é sobre conhecimento de Jesus. Conhecer e crescer. Não basta só conhecer. A vida com Jesus é uma sequência, é um crescimento. Jesus faz você crescer. À medida que você vai buscando Ele, Ele vai dando ferramenta. À medida que você vai buscando Ele, Ele vai dando alimento. Se Jesus te deu 2 talentos e você trabalhou os talentos, Ele vai te dar mais 2. Agora, se Jesus dá 2 talentos e você não faz nada, a palavra diz que até esses 2 Ele tira. Ele vai dar a quem realmente está com o coração destinado a trabalhar na obra do Senhor. Meu irmão, existe responsabilidade no plano de Deus. Responsabilidade. Por quê? Porque quando Deus chama, quando Deus dá uma graça, quando Deus se permite ser experimentado por nós, porque quando nós experimentamos o Senhor é porque Ele buscou cada um de nós. Ele veio até nós. E a nossa resposta é se entregar para Ele, é se abrir para Ele, é deixar que Jesus transforme.
Jesus não transforma porque nós muitas vezes não deixamos Ele transformar, não queremos. Jesus não rompe portas, Ele não bate com os pés nas portas. Ele não entra sem ser convidado, sem permissão. Precisa permitir. O plano que Deus traçou na sua vida vai da sua permissão. Agora, fazer Ele vai fazer. Você não consegue, eu não consigo, mas deixa o Jesus operar esse plano na sua vida. Quando fala de o perfeito plano, nós olhamos para a salvação. Mas a salvação está em Jesus. Então, o plano perfeito que Deus traçou chama-se Jesus, a pessoa de Jesus. Este é o plano realmente que Deus traçou para cada um de nós. Quando você chega numa casa e você vai orar pela pessoa, você vai dizer que hoje eu vim trazer a salvação para essa casa. Não. Hoje eu vim trazer a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor traz salvação. Isto é que é. O homem não leva nada de salvação, mas Jesus traz salvação. Jesus traz a libertação. Jesus traz a cura. Jesus traz a transformação de vidas. Hoje nós entramos na igreja e queremos a cura física, queremos entrar cambaleando e sair andando. Mas de que adianta você entrar cambaleando, sair andando e um coração duro? A maior transformação que Jesus faz nas nossas vidas é de dentro para fora, é no coração. É no coração. É o nosso coração que Jesus busca transformar. Irmão, lá em Efésios 4,16, quem puder abrir, Efésios 4,16. Efésios 4,16, a palavra, do 14 ao 16, irmão. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados à roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens e com a astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Bom, conhecimento. O que faz com que nós nos perdemos? O que é que nos leva a se perder? Falta de conhecimento da palavra de Deus. Falta de experiência com Deus. Quantas experiências Abraão teve? Quantas experiências Moisés teve? Quantas experiências Josué teve? Quantas experiências Davi teve? Quantas experiências os profetas tiveram com Deus? Quantas experiências os discípulos tiveram com Deus? Irmão, a experiência com Deus aumenta a nossa fé. A experiência com Deus revigora a nossa alma, transforma. E é a experiência com Deus que faz você olhar para o irmão que está do seu lado e falar assim, vale a pena eu estar na igreja ouvindo a mensagem de Deus. Não é só estar na igreja, é estar ouvindo a mensagem de Deus e vivendo a mensagem de Deus. E trabalhando para que esta mensagem alcance ainda mais irmãos que precisam ouvir ela. Não é só nós que precisamos ouvir. Não é só nós que precisamos ser transformados. Não é só nós que precisamos ser resgatados, curados, libertos. A mensagem que Deus nos traz, ela nos traz uma responsabilidade. Eu te dou a mensagem da cura para que você leve a mensagem da cura. Eu te dou a mensagem da transformação
para que no seu testemunho você leve a mensagem de transformação. Eu te dou a mensagem de restauração, porque Deus restaura. E se Ele restaura, você tem que falar para o seu irmão que está ali, ó, Deus restaura. E como que este irmão vai saber que Deus restaura? Olhando para você. Foi restaurado. Ele, quando numa passagem do Evangelho, em que a mulher testemunha, fala para toda a comunidade, ela fala assim, olha, tem um homem lá que falou isso e isso para mim. E muitas pessoas foram com Jesus porque ela falou isso. E quando eles foram e ouviram o que Jesus falou para ele, sentiram no coração e eles voltaram e falaram, agora mulher, não é mais por causa da sua palavra, mas é porque nós experimentamos, conhecemos o autor da palavra. Bom, nós precisamos conhecer o Senhor Jesus, o servo Senhor Jesus, o autor. Amém. Amém. Então, conhecer Jesus é exatamente isso. Conhecer Jesus é você conhecer, crescer e multiplicar a sua palavra para as pessoas ouvirem que Jesus transforma, ouvir que Jesus resgata. Quando os primeiros cristãos, que Deus falou com Abraão, sai da tua terra. Quando Deus falou com Moisés, você vai ser o libertador. Quando Deus falou com Josué, você vai substituir Moisés, você vai ser o sucessor de Moisés. Quando Deus falou com Davi, você será o segundo rei, você será rei de Israel. Quando Jesus chamou os discípulos, irmão, o mesmo impacto que teve eles nos chamar, nós também devemos ter esse impacto. Por quê? Porque eles eram homens como nós. E nós precisamos ter essa noção de que eles também eram fracos e confiaram naquele que é forte. Nós não podemos confiar em nós temos que confiar naquele que é forte, naquele que traz a força, naquele que dá condições do corpo andar, condições da mente pensar, condições dos olhos enxergarem. Porque se Jesus falar hoje, Clodoaldo, você não vai mais enxergar. Já era, irmão, não vou enxergar. Clodoaldo, você não vai mais andar. Não vou andar, irmão. Mas se Jesus falar para você, hoje, você que está fraca, você que olha assim, eu falar de Jesus para o meu vizinho, para o meu irmão, no trabalho, eu não tenho palavra para falar. Foi a resposta que Moisés deu para Deus. Eu não tenho a palavra. Mas se você não olhar para esta fraqueza e olhar para aquele que capacita, que planeja, que orquestra, que dirige e que faz tudo acontecer, e que na hora certa Ele vai direcionar você, se você estiver na presença dEle. Bom, é isso que Deus deseja de nós. O primeiro tópico, meu irmão, é nada mais do que isso aqui, ó. Conhecer Jesus, viver a fé e fazer com que a fé leve você a conhecer mais e mais Jesus,
e crescer, irmão, crescer. Nós não podemos ficar parados, estagnados. Mesmo porque existe uma pessoa que te combate todos os dias, que luta com você todos os dias, e que se você não se fortalecer, e que se você não buscar conhecimento, que se você não se basear na palavra de Deus, não se alimentar desta palavra, ele vai nos derrotar, nos destruir, que é a vontade dele. Quando Jesus estava no deserto, pense bem, irmãos, quando Jesus estava no deserto, a vitória que ele teve foi como Deus ou como homem? Ele usou a sua divindade ou ele usou a sua humanidade? Tudo que o tentador fez com Jesus foi na palavra. E tudo que Jesus rebateu foi na palavra. Mas para isso, nós precisamos ter muita certeza de quem é que nós servimos. Quem é que nós servimos? Muitas vezes nós falamos, eu servo o dinheiro ou o homem. Mas existe uma outra coisa que nós servimos que nós não percebemos. E que muitas vezes nós servimos nós mesmos. Nós servimos a nós mesmos, o nosso interesse. E quando nós servimos o nosso interesse, significa que Jesus foi posto de lado. Jesus foi posto de lado. E quando as coisas ficarem difíceis, será que você vai ter força? Será que você vai ter condição? Será que você vai ter a noção de que eu não vou passar porque abandonei aquele que faria eu passar? Existe aquele que o pastor Anderson colocou uma vez aqui, da cruz que foi cortando. Muitas vezes nós podemos colocar assim a pessoa de Jesus. Todos os dias você poda Jesus na sua vida. Todos os dias você faz um corte de Jesus na sua vida. Jesus dá uma bênção e você corta ele. Você ignora Jesus. Você não se renuncia. Você está abrindo mão de Jesus. Nós estamos abrindo mão de Jesus. Diariamente, um pouquinho, porque quando chegar lá na frente, nós vamos ter uma grande batalha, e essas batalhas só vencem com intimidade, com oração, com jejum, com humilhação, com renúncia. E como é que nós vamos chegar nesse ponto, se todo esse tempo fomos jogando Jesus de lado, jogando Jesus de lado? Vai chegar uma hora que você vai ter tanta ferida na alma, tanta ferida no coração, a alma vai estar tão abatida, que até para se levantar vai ser difícil, até para andar vai ser difícil. Então, o que nós precisamos? Conhecer Jesus, crescer com Jesus, caminhar com Jesus, buscar Jesus, sempre buscando a intimidade do Espírito Santo. Sempre na escola bíblica dominical falamos, o pastor Anderson fala, o pastor Daniel fala, a nossa vida é um processo. É um processo. Início, desenvolvimento e conclusão. Quem estuda, faz o seu trabalho acadêmico, tem o início, tem o desenvolvimento e tem a conclusão. O plano de Deus, ele não tira nenhum dessas etapas. Mas a etapa mais importante é o desenvolvimento. Como é que nós estamos desenvolvendo com Jesus? Reparou que muitos processos que nós usamos no trabalho, no estudo, é o processo que Jesus aplica para nós. Ele aplica em nós esse processo. Quando nós
estamos vindo descobrir Jesus, ele aplica a introdução, a apresentação, como é que ele quer que desenvolva, como ele quer que faça, como ele quer que nós caminhamos, qual é a direção. E à medida que nós vamos buscando, ele vai desenvolvendo, ele vai curando, ele vai purificando, ele vai libertando, ele tira uma pedra hoje, ele tira uma pedra amanhã, ele vai tirando, e nós vamos sentindo estas libertações, essas curas, porque é o desenvolvimento, é o processo que Jesus vem fazendo em nós, para chegar ao ponto de que a conclusão, nós só vamos receber quando Ele nos receber em glória. Aqui não haverá conclusão para nós. Hoje nós estamos aqui no desenvolvimento, e é preciso desenvolver, irmão, não regredir, é preciso andar para frente, é preciso olhar para Jesus e caminhar com Ele. No segundo tópico, no 2, o plano de Deus revelado por intermédio de seu servo. No 2, ele vai falar sobre o servo revela o Pai e sua vontade. As ações do servo suscitam questionamentos. E a revelação do servo como filho de Deus. Irmão, existe muitos irmãos, muitas vezes, nós estamos nesse segundo tópico do 2. Nós estamos na etapa do questionamento, questiona Deus em quase tudo. As coisas não vão bem, nós questionamos Deus. As coisas vão muito bem, nós questionamos Deus para que as coisas continuem andando, para que elas não regridam. Mas o questionamento, ela está intrínseca, ela está inserida nas nossas vidas. Mas ela tem que estar de uma forma que ela possa completar a obra do Senhor. Como assim? Questionamento. Você questiona Deus. Já imaginou se você questionar por que eu estou questionando Deus? Por que eu não ouvi a palavra? Por que eu caí? Por que eu desisti? Por que eu estou nessa situação? Por que eu estou passando por isso? Se nós começarmos a fazer estes questionamentos, a palavra vai mostrar para nós aonde é que nós deveríamos estar. Deus vai se revelar para nós. E o plano que Deus traçou, não traçou agora. O plano já foi traçado. Cabe, meu irmão, acreditar, confiar, ter a fé desejada no coração. As ações que Jesus pregava no templo, nas sinagogas, elas geraram questionamentos. Por quê? Porque elas confrontavam a Escritura, a verdade de Cristo, com a religiosidade que estavam vivendo. Irmão, vamos colocar a Escritura, vamos colocar a palavra de Deus verdadeira nas nossas vidas agora. E vamos confrontá-la com o que nós acreditamos, com o que nós vivemos hoje, com o que nós fazemos, com o que nós pensamos, com o que nós imaginamos amanhã. Vamos confrontar esta palavra. A palavra de Deus nos confronta. Quando Jesus falou para os fariseus na sinagoga, a palavra de Deus teve impacto na vida deles. Por quê? Porque eles queriam uma coisa, falavam uma coisa, e a palavra que Jesus estava dizendo não era aquilo. Não era o que eles estavam fazendo. A palavra que Jesus fala no seu coração, ela te questiona. Ela aponta para você e fala, não é isso que você deve fazer. A minha palavra, Jesus, a minha palavra não é assim que ela deve ser exercida.
A palavra de Deus, quando ela vem no nosso coração, ela questiona, ela tem um impacto questionando, e aí, meu irmão, fica aquilo que o Senhor nos dá liberdade. Você que está aqui hoje, quantas vezes você foi questionado hoje pela palavra de Deus? Porque se nós não fomos questionados nenhuma vez hoje, algo está errado, alguma coisa está errada. Ou nós estamos totalmente frio, gelado, fora dos trilhos, né? O trem já foi e nós estamos lá atrás, né? Perdemos o trem. A palavra de Deus questiona, ela tem que ter um impacto, ela tem que nos questionar. A não ser que você não quer mudança, quer viver na mesmice. Acorda, assiste um pouco de televisão, come, almoça, volta para a televisão, deita um pouquinho, e a sua vida vai ficar essa vida monótona. Esse círculo, vai, a hora que você vê o cabelo branco chegou, a hora que você vê os pesos aumentaram, a hora que você vê e você está na mesmice. A vida parou. Você olha para o vizinho só glorificando a Deus com as bênçãos que Deus tem dado para ele, você olha, o que aconteceu na minha vida? O tempo passou e você não viu, o trem foi e você nem percebeu. Mas devemos pedir que o Espírito Santo nos mostre, irmão. É o Espírito Santo que mostra. Todos os dias, se buscarmos o Espírito Santo, todos os dias ele vai iluminar. Todos os dias ele vai dar a direção, todos os dias ele vai dar um alimento, todos os dias, mesmo que a palavra seja sempre a mesma, para o nosso dia é diferente, os nossos dias são diferentes. Você pode trabalhar, fazer a mesma coisa todo santo dia, mas o seu corpo vai reagir todos os dias diferente, a sua mente todos os dias vai agir diferente. Se você estiver vivendo na mesmice, todos os dias sua mente vai regredir, até um momento que ela paralisa. Mas se você ouvir a palavra do Senhor todos os dias, então, João 3,16, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Irmão, você pode até dizer, hoje eu falei, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amanhã, não é que nós vamos falar todos os dias, repetitivo, irmão, mas é como se a mesma palavra fosse de forma diferente no dia seguinte. De forma diferente. Porque o Espírito Santo vem e muda, o Espírito Santo vem e transforma. O seu ânimo de ontem não é o ânimo de hoje. A sua dor de ontem não é a dor de hoje. Os seus pensamentos de ontem não são os pensamentos de hoje. Mas existe uma coisa, irmão, que nós devemos ter em mente. Em Ezequiel, no capítulo 22, no versículo número 30, a palavra de Deus vai falar sobre algo que nós devemos fazer, irmão. Principalmente você, principalmente eu, você, cada um de nós que quer uma casa abençoada, uma casa transformada. A palavra de Deus diz aí, no versículo 30, eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha, perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Irmão, o mal na nossa vida sempre entra por algum caminho. Muitas vezes nós deixamos um espaço muito largo, mas em algumas vezes é uma simples brecha.
uma simples brecha. Agora, você que está aqui hoje, Deus está te fazendo forte, Deus está te fortalecendo, mas na sua casa existem irmãos fracos, existem irmãos doentes. Agora, quem é que vai se colocar nesta brecha? A enfermidade está entrando por algum caminho. Os pecados estão entrando por algum caminho. O inimigo está usando algo para atingir você, para atingir sua casa, para atingir o meio em que você está. Na igreja. Não é só porque é igreja que ele não tenta, que ele não ataca. Se ele encontrar uma brecha aqui, ele vai querer destruir. Agora é preciso que quem vai se levantar e se pôr nesta brecha? Quando nós falamos brecha, quem vai se colocar como sentinela de oração aí? Quem que vai se levantar e falar: Senhor, eu sou o seu soldado. Eu vou lutar, Senhor, eu vou orar, eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou clamar pela palavra, pela presença, pelo Espírito Santo, para que este povo, para que esta casa, para que esta família, muitas famílias enfermas, muitas famílias doentes, e muitas vezes não é físico, muitas enfermidades, mas não é físico. Deus nos chamou para este plano, Deus nos chamou para esta obra, esse processo. Mas é preciso que eu e você tenha coragem. A palavra de Deus diz: coragem, eu venci o mundo. Jesus diz isso. Nós precisamos, Deus já deu esta coragem. Deus já deu a ferramenta, mas é preciso que eu e você se levante. Enquanto eu e você estiver com os braços cruzados, ele se anda na família, ele se anda na igreja, muitas vezes. Por quê? Por que se anda na igreja quando eu falo, irmão? Porque o irmão vem doente, volta doente. Ele vem enfermo, ele volta enfermo. Mas é preciso que nós se coloquemos, não é só o papel do pastor, dos pastores, dos obreiros, é papel da igreja. É papel da igreja orar. Orar para que aquele que venha nessa situação, ele não volte nessa situação. É papel de você na sua casa. Eu tive já problemas com o meu filho, muitas vezes, alguns já sabem. Já internei meu filho por causa de drogas. Até procurei o pastor antes no começo para ver uma clínica, mas graças a Deus eu encontrei ela em Sorocaba. E Deus foi tão bom que ele preparou para que ele tivesse o tratamento espiritual, foi por meio de uma igreja, e os valores foram bem reduzidos. Mas quando eu socorri ele, na primeira vez, irmão, que ele estava perturbado no hospital, eu estava ligando já para pastores, eu estava ligando para as irmãs, para ir lá e orar por ele, sendo que eu estava lá. Então, é isso que precisa acontecer, irmão. Quando algo acontecer na sua vida, é preciso que você assuma que Jesus é Senhor da sua vida. E se Ele é Senhor, e se Ele é o Senhor, ora, estende a mão e ora. Estenda a mão e ora. Porque se você, imagine, eu estava lá, até o pastor chegar, se tivesse alguma coisa para acontecer, já teria acontecido. E muitas vezes nós ficamos com medo. O medo, meu irmão, é destrutivo. É destrutivo para a sociedade e muito mais para a nossa fé, nossa vida espiritual. Você já imaginou se Moisés olhasse todo aquele exército, tremesse na base? Mas ele tremeu, não estou dizendo que ele não tremeu, não estou dizendo que ele não teve medo. Mas ele confiou muito mais em Deus do que no medo dele. Ele confiou muito mais em Deus
do que na situação que ele estava passando. Então isto é o que nós devemos ter na nossa mente. Se colocar, se levantar, se apresentar, falar: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. E outra coisa, irmão, no tópico 3, Marcos apresenta Jesus não mais como assim só servo, como filho de Deus. Agora fica aqui, vamos exercitar esta pergunta que Jesus fez a Pedro. Vamos exercitar esta pergunta. Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Mais do que ficar falando aqui lá, irmão, vamos exercitar isso aí. E vocês, e você, Clodoaldo, e você, Jair, e você, irmão, quem dizem que eu sou? Se eu não puder responder esta pergunta, meu, quando chegar alguém para mim perguntando: por que você vai na igreja? Por que você lê a Bíblia todo dia? Porque não vou ter resposta. Que eu não consigo responder para mim. Eu não consigo dizer para mim, identificar que realmente Jesus, quem é Jesus? Se eu, Clodoaldo, não consigo dizer para mim mesmo quem é Jesus, como que eu vou dizer para a irmã que está ali? Como que a irmã vai dizer para outra irmã se não consegue dizer: ó, quem é Jesus para você? É o mal que nós temos hoje. Meu irmão, mas a gente não pode se iludir com uma coisa. Você não sabe quem é Jesus, mas o teu adversário sabe. Ele sabe quem é Jesus. E muitas vezes ele não vem com palavras feias. Ele vem muitas vezes da mesma forma como ele foi com Eva. Ele distorce a palavra de Deus perante você. Por você não conhecer, por eu não conhecer a palavra de Deus, ele vem e distorce ela. Se ela está dizendo que ele de alguma forma ele vai dizer: ele disse que parece ser, e você não conhece, vai engolir, vai aceitar. Então nós caímos nas ciladas dele, porque não conhecemos os ensinamentos que estão na Bíblia Sagrada, na Escritura. Não conhecemos Jesus de fato. Não vivemos, não praticamos, não exercitamos. Muitas vezes, irmão, a gente pode até falar assim: o irmão perguntou quanto tempo você tem de oração diária. Quanto tempo você tem de oração diária? Aí uns podem falar: eu oro 2 horas por dia. Mas se as suas 2 horas for como o fariseu, ela não valeu nada. Hoje, irmão, a nossa oração, nós devemos orar, sim, todos os dias, um tempo dedicar a Deus no secreto. Mas o nosso dia a dia tem que ser oração. No trabalho, na sociedade, em casa, fazendo serviço em casa, carpindo, roçando, nós devemos estar em oração. A nossa mente tem que estar ligada no céu, a nossa mente tem que estar ligada no trono. O nosso coração tem que estar ligado no trono, o nosso coração tem que estar ligado na palavra de Deus, na mensagem de Deus. E o Espírito Santo, à medida que você vai buscando o Senhor, vai buscando, Ele vai te dando, Ele vai te dando, Ele vai te enchendo, Ele vai te enchendo. Ele vai te enchendo. E o Espírito Santo enchendo o nosso coração, você vai ser todos os dias um pouquinho mais forte do que você é ontem. O que não pode é você enfraquecer e cada vez se tornar mais fraco. Mas a palavra de Deus, ela é a nossa força. Amém? Ela é a nossa fortaleza. Por isso, olhe bem para essa pessoa que está do seu lado aí. Olhe bem para ela. Você teria coragem de falar para ela agora quem é Jesus para ela? E se você falar, ela iria acreditar?
Irmão, esse exercício nós devemos exercitar com Jesus, exercitar os pés de Jesus, porque quando a batalha vier, não vai ter tempo de você exercitar, não dá tempo. O adversário, o nosso inimigo, meu irmão, ele não vai falar assim, opa, eu te dou o tempo de você abrir a Bíblia e ler. Ele não vai dar esse tempo para você. Ele não vai dar esse tempo. Ele vai pegar na sua fraqueza, naquilo que ele sabe que você vai cair, naquilo que ele sabe que você é mais fraco. Ele vai atacar nesse ponto. E se você estiver em comunhão, em intimidade com Deus, com o Espírito Santo, na hora que você estiver no seu momento mais fraco, o que o Espírito Santo vai fazer? Ele não vem só com gemidos inefáveis na oração, ele vem te socorrendo nessa fraqueza que você tem. É isso que o Espírito Santo faz. Quando você imagina que você, agora, mas eu estou, Senhor Jesus, o que agora que vai acontecer? O Espírito Santo vem em teu auxílio, por quê? Porque você está na intimidade com o Pai. Intimidade, relacionamento, intimidade. Está ali aos pés de Jesus. Você é amigo do Senhor, você é uma pessoa íntima de Jesus. Nós não somos convidados a ser estranho para Jesus, nós somos convidados a ser íntimo dele, íntimo. Fala para esse teu irmão aí, você tem que ser íntimo de Jesus, íntimo, íntimo. No ditado popular, unha e carne. Amém? No ditado popular deve dizer unha e carne. Agora, irmão, a gente não pode ter vergonha de falar de Jesus. A coisa mais triste é você ter vergonha de falar de Jesus. Já imaginou ter vergonha de falar de Jesus? Muitos irmãos não falam porque tem vergonha, não sabem, tem vergonha do que vai receber de troco da conversa. Mas não se esqueça que quem se envergonha de Jesus aqui, a coisa vai ficar feia lá. Não vai ficar boa não. Então é melhor você gaguejar com Jesus aqui, falando com o irmão, do que você chegar um pote vazio lá e Jesus olhar para você e não enxergar nada em você. Enxergar um oco vazio. Não vejo nada, não vejo obra, não vejo fé, não vejo... Já imaginou que triste? Então, precisamos enxergar Jesus como Filho de Deus, como Senhor, e reconhecer que Jesus tem o plano de Deus perfeito dele na nossa vida. E todas as obras do plano perfeito de Deus resume-se em uma coisa só, irmão. Resume-se em apenas uma. Em um nome. Jesus. Com Jesus eu amo, com Jesus eu perdoo, com Jesus eu faço renúncia, com Jesus eu abandono a minha vida velha, com Jesus eu só espelho nele a minha vida, com Jesus eu só tenho a ganhar, irmão. Nada, não tenho nada a perder com Jesus, a não ser o meu eu, coisa que é difícil. Já imaginou, meu? Ninguém quer perder o seu eu. Muitos se caem porque não querem entregar o seu eu para Jesus. O seu eu é terrível. Nós vamos ofertar, irmãos.
Irmãos, só para a gente já estar finalizando, eu não ia falar muito do eu, mas que Jesus pediu para a gente falar um pouquinho sobre esse eu aqui. Só existe um eu na Bíblia. E ele não aceita um outro eu. A palavra de Deus diz que o eu sou. Quando perguntaram quem era ele, ele falou, o eu sou. Então, o eu Clodoaldo não pode existir. O eu Clodoaldo deve ser renunciado. Deve abrir mão dele. E esse eu aqui, não é só você não. Sua casa, seu carro, suas roupas, seus bens materiais, seu orgulho, sua vaidade, tudo isso tem que ter renúncia. Isso que eu estou falando, irmão, não é só para vocês não, isso é para mim. Tudo que eu falo, primeiro para mim. Você sabe que quando um rio está seco e abre uma comporta de água, a água, quando ela vem trazendo tudo que tem dentro do rio. Ela traz tudo. E da mesma forma, é o Espírito Santo quando você deixa ele agir na sua vida. Ele entra dentro de você, e quando ele age dentro de você, nada do que é escuro, nada do que é de sujeira pode permanecer. O Espírito não aceita. Ele não aceita outra coisa a não ser ele mesmo. Por isso, nós podemos comparar com a luz. Só existe escuridão porque não existe luz. Se existir luz, não há escuridão. Ou seja, se Jesus estiver na sua vida, não haverá escuridão. Mas se ele não estiver, você vive na escuridão. Mesmo que você esteja na luz deste mundo, mesmo que você ache que está tudo claro, você está na escuridão. Você não vive na luz. Não está na luz. Está vivendo o seu eu, está vivendo o seu orgulho, está vivendo a sua vaidade. Não esqueça, irmão, orgulho derruba gigantes. Vaidade não dá santificação. Orgulho é uma coisa terrível. Tem que ser quebrado, tem que ser jogado aos pés de Jesus. Por isso que a palavra de hoje, da lição de hoje, é sobre o servo, o plano perfeito de Deus. Você está no plano perfeito de Deus. Você está no plano de Deus. Você faz parte do plano de Deus. Eu faço parte do plano de Deus. E Ele deseja fazer tudo de bom e de agradável para quem está no plano dele. Quem aqui quer casa transformada? Quem aqui quer vida iluminada? Quem aqui quer receber toda a graça que o Espírito Santo destinou para você? Para quê? Para guardar no seu coração? Só para você? Não. Responsabilidade. Deus dá para que nós possamos distribuir. Deus derrama o Espírito Santo para que nós possamos levar o Espírito Santo. Você é templo. Eu sou templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Aonde você pisar, o Espírito Santo está contigo. O Espírito Santo está contigo. Não esqueça, irmão. Você pisou naquele lugar. Ah, mas ali, aquele lugar impróprio. Se porventura o lugar impróprio
não foi porque você quis estar lá, mas se você foi para o trabalho, alguma coisa, se você pisar, Deus está contigo. Olha o exemplo de Jesus, todos falavam para que não entrasse em tal lugar, mas Jesus entrou, e Ele nos deu o exemplo. Por isso, o Espírito Santo estando conosco, não existe lugar, onde possa barrar o servo de Deus. O servo de Deus não pode ser barrado se ele estiver no caminho, na luz, na direção de Deus. Nada barra o servo de Deus. Porque se ele está ali, é porque veio uma ordem de Deus para ele. Vai. E se Deus mandou ir, é porque Ele garante todo o trajeto que você vai fazer. Agora, se Deus não mandou ir, meu irmão, existe uma coisa. Se Deus mandou, Ele garante. Mas se Ele não mandou e você foi, aí é você que tem que se garantir. E como você não garante nada, virá as consequências. Amém, irmão? Então, na direção de Deus, vai. Se não estiver na direção de Deus, está por sua conta. Amém, irmãos? Hoje, eu gostaria hoje de fazer uma experiência de quem é Jesus. Então, eu gostaria que você ficasse de pé um instante, irmão. Vire para a pessoa que está do seu lado. Vire para ela, não tenha vergonha de virar, fique virado assim mesmo. Se você fosse Jesus, o que você daria para essa pessoa que está na sua frente? Amém, irmãos? Uma coisa que nós precisamos e que não está na mão de outras pessoas, mas está na nossa mão. Na medida que o Senhor agir na nossa vida, está nas nossas mãos. Amar a pessoa que sempre está do nosso lado. Amar. Você já reparou, irmão, que quando nós entramos na igreja, você só senta do lado da pessoa que você mais tem intimidade. E muitas vezes, quando vem uma pessoa pela primeira vez na igreja, esta pessoa fica como está o pastor Antônio ali. Ela fica isolada ali, no cantinho. Mas nós devemos fazer diferente. Eu, penso que todo irmão que vem pela primeira vez na igreja, jamais a gente pode deixar ele sentar e ficar sozinho. Porque ele precisa saber, sentir que ele é amado por cada um de nós. Fazer parte do plano de Deus é isso também. O irmão visita a igreja, ele vem na igreja, às vezes ele vem angustiado. Dali, para fazer algo pior, ele só está esperando um momento. E quando você senta de uma pessoa assim, e você demonstra este amor para ele, nós estamos fazendo exatamente o que Jesus pediu para ser feito. Amar a pessoa. Muitas vezes nós só vamos abraçar essa pessoa que veio pela primeira vez na igreja, às vezes, na apresentação ou no final do culto.
Ou às vezes esse irmão não recebe abraço e ele sai do culto, vai embora e não recebeu um abraço. Um abraço pode ser cura, irmão. Um abraço pode ser libertação. Um abraço pode ser a restauração que ele precisava. Eu já vi irmãos que no abraço Deus curou ele, Deus libertou ele. Então nós precisamos exercitar essa experiência. Não é um abraço humano, mas é um abraço que o Senhor Jesus manda dar. Abraço por abraço não muda e não transforma. Mas o abraço que abraço que Jesus manda dar é o mesmo que ele dá em nós. Devemos retribuir. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar os irmãos, em nome de Jesus. Agradeço a Deus esta oportunidade, peço perdão nas limitações, que Deus possa nos abrir o entendimento, nos capacitar ainda mais, para que Ele possa agir mais ainda em nossas vidas. Amém, irmãos?